a memória da ressurreição. Lucas capítulo 24, versículo 1 ao 12. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, elas foram ao sepulcro, levando as essências aromáticas que haviam preparado. E encontraram a pedra do sepulcro removida. Elas entraram, mas não acharam o corpo do Senhor Jesus. E ficaram perplexas com isso. Então, lhes apareceu 2 homens com roupas resplandecentes. Elas ficaram com medo e abaixaram os olhos para o chão. E eles disseram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então elas se lembraram das suas palavras e, voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As mulheres que relataram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e outras que também estavam com elas. Mas as palavras delas lhe pareceram um delírio e não lhes deram crédito. Contudo, Pedro levantou-se e correu até o sepulcro e, abaixando-se, viu somente os panos de linho e retirou-se, admirado do que havia acontecido. Meus queridos irmãos, essas mulheres, elas vão fazer o procedimento pós-morte, já que na sexta-feira não deu mais tempo, já estava próximo do sábado. Então, no domingo pela manhã, ainda de madrugada, elas vão fazer esse procedimento pós-morte. E elas contemplam vestígios da ressurreição. A pedra está removida. O corpo não está ali. E elas ficam assustadas com isso. Ademais, lhes aparecem 2 homens, que são os anjos, com roupas resplandecentes. Elas ficaram com medo, baixaram os olhos para o chão. E esses anjos anunciam a palavra. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vivo está? Lembrai-vos do que ele disse a vocês. E ele então aciona, desperta a memória da ressurreição de Cristo a essas mulheres. E eles falam no versículo 7, é necessário, ou seja, não foi um acidente, foi tudo totalmente orquestrado, planejado na providência do Deus soberano. Lembrem disso. E essas mulheres, elas acatam, elas confiam na palavra anunciada. E elas vão ao encontro e testemunham aos demais, aos discípulos. Perceba, irmãos, que elas não viram Jesus, mas elas discerniram que as palavras anunciadas pelos anjos correspondiam com as palavras de Jesus.
Você tem procurado discernir a palavra? Você tem procurado conhecer as Escrituras para que possa discernir muito bem e fundamentar a sua esperança na viva esperança? Perceba que desde o Éden, o pecado vem por duvidar da palavra. Certamente, com certeza, o dia que você comer dessa árvore, você vai morrer. E a serpente, então, será mesmo? Será? E com a dúvida, com o ato de duvidar da palavra, vem então o pecado. Satanás tenta semear dúvida em Jesus. Após o batismo, o Espírito o leva a ser tentado no deserto. No batismo, os céus se abrem e o Pai diz: Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E Satanás quer então lançar dúvida em Jesus sobre a palavra de Deus. Se tu és o Filho de Deus, prove. Será que foi isso mesmo? Mas Jesus, ele não titubeou. Ele confiou na palavra, na viva palavra do seu Pai. Ele é o Verbo, ele é a palavra que se fez carne, habitou entre nós. Essas mulheres, elas creem na palavra. Elas não duvidam e elas anunciam. Mas aqueles que deveriam acreditar, esses duvidam. Atente comigo o versículo 11. Mas as palavras delas lhes pareceram um delírio e não lhes deram crédito. Eles não confiaram na palavra. E nós temos então aqui duas reações dos discípulos em relação ao anúncio da palavra por essas mulheres. Primeiro é a dúvida, como nós vimos no versículo 11, mas no versículo 12 tem um homem que duvida, mas ele age com uma certa urgência. E quem é ele? O apóstolo Pedro. Pedro, com certeza, não havia esquecido que após a sua confissão, Jesus falou: é necessário que o Filho do Homem sofra, seja crucificado, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. E Pedro tenta tirar Jesus de pista, mas Jesus, de uma forma veemente: apartai-vos de mim, Satanás, pois não cogita das coisas de Deus, mas sim dos homens. Pedro não iria esquecer disso. Pedro então corre e ele tem esse senso de urgência e ele vê os vestígios da ressurreição. Mas, irmãos, o apóstolo Lucas, o evangelista, ele tem uma arquitetura muito minuciosa na construção do seu evangelho. E esse capítulo 24 tem ligações diretas com o capítulo 1. Ou seja, nós temos aqui, no capítulo 24, dois protagonistas do evento da ressurreição, que são essas mulheres, que são os discípulos. Mas nós, então, vamos ver também dois protagonistas no evento da anunciação, que é Zacarias e Maria. No capítulo 1, Zacarias, que viria a ser o pai de João Batista, quando recebe o anúncio do anjo, ele tem esse assombro, mas ele não crê, ele duvida da palavra. Ele diz assim, no capítulo 1, versículo 18: Como terei certeza disso? Pois eu sou velho e minha mulher também tem idade avançada. O anjo, ele traz exortação e disciplina. Ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, pois não creste nas minhas palavras, que no devido tempo se cumprirão. O contraponto é a atitude de Maria. Maria, ela está em um recinto onde esse anjo
ele invade a cena, ela fica perplexa, assombrada, assim como as mulheres do capítulo 24, assim como Zacarias, aqui ainda no capítulo 1. Mas Maria, ao receber o anúncio, ela confia na palavra, a semelhança das mulheres do capítulo 24. Maria, ela confia de tal maneira que ela fala: aqui está a serva do Senhor, cumpra em mim a tua palavra. E o anjo a deixou e partiu. Meus irmãos, a pista da confiança não são os vestígios, não são as evidências da ressurreição, mas é a memória cativa, a palavra. A palavra de Deus, as pregações, todo esse esforço nosso em estar gravando essas mensagens é para que acione, desperte as memórias de cada um de vocês em relação à palavra, confiança inabalável na palavra. Que Deus desperte a nossa memória, que a nossa mente esteja cativa à palavra de Deus. O que você tem feito com as suas dúvidas? Nós passamos por momentos em que duvidamos. Mas o que é que a gente tem feito com elas? As nossas ansiedades, as preocupações, as inquietações, que nós possamos submeter cada uma delas à palavra. Não andeis ansiosos. Que todas as nossas inquietações sejam conhecidas por Deus, com súplicas, com ações de graças. Que a nossa mente seja cativa a tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, nisso a gente deve pensar. Confie na palavra. Viva um novo tempo de confiança na palavra. Manuseie a palavra. Tenha a palavra como amiga. Tenha um real compromisso com o seu plano de leitura bíblica anual. Esteja junto conosco como igreja, envolvido, que nós possamos ser um povo da palavra, que confia nas Escrituras. E as Escrituras estão aqui para acionar, despertar nossa memória. Não devemos mais procurar entre os mortos aquele que vivo está. Ele ressuscitou, ele ressurgiu. Nós temos uma viva esperança e nós não podemos mais dar um testemunho como ovelhas, como se o nosso pastor não estivesse vivo. Ele está vivo. Ele nos conduz a pastos verdejantes. E ainda que a gente ande sobre o vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o nosso supremo pastor, ele já venceu a morte. Deus abençoe você em nome de Jesus.